Bem-vindo ao Minuto AB. Hoje nós vamos fazer análise do tipo penal da organização criminosa, que está prevista na Lei 12.850 de 2013. Antes de iniciar a aula, é importante ressaltar, não confundir com o crime do artigo 288 do Código Penal, que é a associação criminosa. A associação criminosa aqui não é a mesma coisa que organização criminosa, ok? Nós vamos tecer alguns breves comentários sobre a organização criminosa, principalmente sobre os elementos que caracterizam o crime e a organização criminosa. Ao exemplo das outras aulas, nós vamos fazer alguns comentários breves e posteriormente a gente vai complementando as aulas, tá? Então, iniciando aqui pelo bem jurídico tutelado, qual que é o bem jurídico que esse tipo penal visa garantir, visa assegurar? A paz pública. Ou seja, o sentimento coletivo de segurança e de confiança na ordem e proteção jurídica. O tipo penal, ele está no artigo 2º. E o que ele diz? Promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa, tá? Então, o artigo 2º define o tipo penal. Aquele que vem a promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa vai responder pelo delito previsto no artigo 2º da Lei 12.850, tá? E aqui a gente começa segmentando os 4 verbos, tá? O que vem a ser promover, que é o primeiro verbo aqui. Gerar ou dar origem a algo. Então, ele promover, ele vai iniciar a organização criminosa, dar origem à organização criminosa, né? Então, gerar ou dar origem a algo. Constituir, quer dizer, formar, organizar ou compor, tá? Então, o agente que ele vem a constituir, ele vai formar, ele vai organizar e ele vai até compor a organização criminosa. Financiar, sustentar os gastos, bancar, custear ou promover o capital necessário para o desenvolvimento dessa organização criminosa. Então, financiar está ligado àquele critério econômico, né? Fornecer dinheiro, recursos para que a organização criminosa venha a se manter. Por último, integrar, né? Que integrar torna parte, juntar-se ou completar, ele vai fazer parte da organização criminosa, tá? Esses são os 4 verbos previstos no artigo 2º da lei, tá? No artigo 2º traz o tipo penal, que é promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa. Ok, nós já estudamos os verbos então do artigo 2º, mas o que vem a ser organização criminosa, que é um ponto importante para a gente estudar. O que é organização criminosa e como ela é definida? A definição está no artigo 1º da Lei 12.850 de 2013. E são 3 elementos importantes. O primeiro deles, associação de 4 ou mais pessoas. Tá? A organização criminosa, para sua configuração, exige a união de, no mínimo, 4 ou mais pessoas. Se houver a reunião de menos que 4, 3, 2 ou 2 pessoas, né? Não existe a reunião de uma pessoa só, que é só ela, então não teremos o crime de organização criminosa, tá? Então, 4 ou mais pessoas deve ser em caráter permanente ou apresentar uma estabilidade essa união, essa organização criminosa, tá? Se esses indivíduos se reúnem de maneira esporádica e eventual, não há a configuração da organização criminosa. Na verdade, há um concurso de agentes. Então, para a configuração da organização criminosa, essas 4 pessoas devem se reunir em caráter permanente ou que apresente uma estabilidade. Se não atender esses 2 elementos, reunião de 4 ou mais pessoas e essa união não apresentar uma estabilidade ou um caráter permanente, não teremos a organização criminosa. O segundo ponto é que essa organização criminosa ela precisa ser estruturada. Uma divisão de tarefas, uma hierarquia, um planejamento financeiro. Geralmente as organizações se caracterizam pela hierarquia estrutural, planejamento empresarial, uso de meios tecnológicos avançados, recrutamento de pessoas, divisão funcional de atividades. Né? Estrutura ordenada que se caracteriza pela divisão de tarefas, ainda que informalmente. Então, a organização criminosa também precisa apresentar essa estrutura, essa divisão de tarefas, essa hierarquia, mesmo que informalmente. E o terceiro requisito é que essa organização criminosa ela deve ter por finalidade a obtenção de vantagem de qualquer natureza, econômica ou não, mediante a prática de crimes cujas penas máximas são superiores a 4 anos
ou no caso de crimes de caráter transnacional. Então, a organização criminosa formada por 4 ou mais pessoas em caráter permanente ou que apresente estabilidade, que tenha uma certa estrutura hierárquica, divisão de tarefas, mesmo que de maneira informal, e essa organização vai ter a finalidade de obter vantagem de qualquer natureza, e essa vantagem ela vai ser obtida mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou crimes de caráter transnacional. O que vem a ser caráter transnacional? Que transcendem o território nacional. Migram, o crime de repente inicia aqui, ele vai encerrar num país estrangeiro. Tá? Então esse crime ele não vai se limitar só ao território nacional. Vejam que aqui o tipo penal prevê duas maneiras. Ou crimes, a vantagem vai ser mediante a prática de crimes superiores a 4 anos, aí eu tenho um quantum. Se o crime pela qual a organização criminosa vai praticar não tem essa previsão de pena máxima superior a 4 anos, aí já falta o elemento, não tem a configuração da organização criminosa. E com relação ao crime de caráter transnacional, a lei não fala nada no quanto, bastando que seja um crime de caráter transnacional. Então, dessa maneira, a organização criminosa visa vantagem de qualquer natureza mediante a prática de crimes cujas penas máximas são superiores a 4 anos ou crimes transnacionais. Tá? Essa foi a análise, então, da organização criminosa, prevista na Lei 12.850 de 2013. O artigo 2º traz o tipo penal e o artigo 1º da lei define os elementos da organização criminosa, que são esses 3 que a gente já analisou. E nas próximas aulas, a gente dá maiores contornos à organização criminosa e apresenta também outros elementos importantes dentro do estudo dela.